Eu não consigo imaginar esse Coringa sendo interpretado por ninguém mais além de Joaquim Fênix. Me pergunto. Em que ponto ele entrou no processo de fazer o filme? Por que era importante escalar o Joaquim? E Joaquim, eu quero te perguntar depois, em termos de sua decisão em pegar o papel. O que te atraiu dele? Bom, quando eu cheguei ao Scott Silver com a ideia inicial, tipo, ei, você quer escrever isso comigo? É assim que vai ser, é o que estou pensando. Eu disse, eu quero escrever isso para Joaquim Fênix. Eu não conhecia pessoalmente com todos aqui, eu conhecia e amava seu trabalho. E eu pensei, para mim como roteirista, esqueça o diretor, como roteirista sempre. Me ajudou a escrever com um ator em mente, mas mesmo conseguindo ou não aquele ator, isso é outra história, mas isso ajuda. Então nós realmente começamos a escrever para Joaquim e conseguir a Joaquim foi uma outra questão. Mais fácil falar do que fazer. Mas vocês não conseguiram. Nós conseguimos e ele está aqui. Eu sempre digo que ele nunca realmente ensinou. Ele apenas apareceu um dia na montagem de figurinos e falamos, ok. Joaquim, o que tinha nesse personagem que te atraiu? Bem, eu acho que às vezes parece limitado como você interpreta o personagem e o que você pode fazer. E se parecia que não tinha nenhuma regra, e isso foi muito atraente para mim. Mas foi tempos ouvidos. Foi conhecer o Todd, ele tinha um entendimento único desse personagem, no time, no tom. Isso foi realmente atrativo. Quero dizer, honestamente, não foi uma decisão fácil no começo. Mas eu sabia que tinha gostado muito de Todd e queria trabalhar com ele. E sim, eu acho, honestamente, eu não sabia. Não sabia. Não sabia. Mas então tinha alguma coisa me puxando para isso, e isso foi evoluindo. Foi evoluindo. Mas então, enquanto trabalhávamos juntos, nós preparamos, começou a se tornar algo mais do que eu poderia prever, e foi uma das maiores experiências da minha carreira. E acho que nos deu tanto de volta todos os dias o que quer que fazíamos, e era energizante, emocionante, inspirador. O Coringa é um filme perigoso? Eu não acho que seja uma responsabilidade do cineasta de ensinar ao público moralidades ou a diferença de certo ou errado. Quer dizer, para mim isso é óbvio, pois se há alguém com esse nível de distúrbio emocional, eu acho que eles podem encontrar o combustível em qualquer lugar. Eu simplesmente não acho que você possa funcionar dessa maneira. Quer dizer, a verdade é, você não sabe o que vai ser o combustível para alguém. E pode ser sua pergunta, pode ser esse momento aqui, mas você não pode viver se perguntando, bom, eu não posso fazer essa pergunta devido à pequena chance de alguém ser afetado por isso, certo? Eu não pediria para você fazer isso. Eu não pediria que você se censurasse. É desconfortável para todos nós. Eu acho que todos nós, cientes dessas questões, estamos preocupados e acho que é por isso que falamos sobre isso. Não acho que possamos ter medo de... É engraçado quando você faz filmes de quadrinhos, as pessoas acham significado em coisas que não tínhamos intenção. As pessoas leem coisas de uma certa maneira, mas não era aquilo que eu sinto muito, mas... Qual era a primeira parte da pergunta? Ótima pergunta. Sim, obrigado. O engraçado disso é que nós podíamos pegar pedaços e escolher certos elementos dos quadrinhos anteriores e usar o que queríamos aqui e talvez um pouco de outra coisa ali. Então eu acho que teve um pouco de The Killing Joke com a ideia de um comediante de stand-up fracassado. Mas outra grande influência desse filme e o que inspirou os criadores originais de Coringa foi o filme mudo O Homem que Ri, que foi realmente onde tudo começou. É engraçado porque o co-roteirista Scott Silver me mandou um e-mail esta manhã.
com os primeiros e-mails que trocamos e dizendo parabéns. E ele me mandou esses primeiros e-mails que trocamos e eu estava lendo e eles eram totalmente sobre o homem que ri. Eu quase esqueci disso durante o processo de ter sido uma grande inspiração para nós. Você se preparou para o papel porque, obviamente, muito desafiador de um ponto de vista físico e psicológico. Eu não tinha entendido isso. Fico feliz que você tenha traduzido. Bom, eu acho que a primeira coisa foi a perda de peso. Acho que foi a primeira coisa que comecei, e isso acaba até afetando o seu psicológico. Você começa a ficar mal quando você perde tanto peso rapidamente. Mas eu acho que comecei aí, eu trabalhei com o roteiro, conversando com todo. Havia um livro sobre possíveis assassinos políticos. Achamos que seria interessante, quebrava os diferentes tipos de personalidades que faziam esse tipo de coisa. Mas, novamente, assim eu comecei a identificar, porque não queria identificar o Arthur como uma personalidade particular, um tipo particular. Mas então eu também queria ter a liberdade para criar algo que não fosse identificável. Digo, isso é um personagem fictício e eu não queria que um psiquiatra conseguisse identificar o tipo de pessoa que ele era. Nós falamos sobre medicações, falamos de quais problemas ele poderia ter. E nós sempre sentimos que deveríamos nos afastar disso. Nós queríamos um espaço para o meio de criar o que quiséssemos. Então houve esse balanço, mas eu acho que eu comecei a... Nós estávamos conversando no barco em um dos primeiros ensaios. Me deram um diário, porque ele tinha um diário, o diário do Coringa, e foi de grande ajuda, porque eu estava lá havia algumas semanas e eu não sabia por onde começar, e tudo me enviou esse diário. No início eu lembro que um diário em branco aqui, escreva. Sim, eu não sabia o que fazer, não sabia o que escrever. Então eu pedi algumas sugestões e você me enviou algumas para eu começar. E depois de alguns dias eu ignorei suas sugestões e de repente eu comecei a escrever. Foi fluindo. Eu não tinha previsto isso e acabou se tornando uma parte importante da descoberta do personagem para mim naquele momento. Desculpe, muitas perguntas. Sobre a risada, eu não lembro qual foi a primeira parte da pergunta. A risada, na verdade, antes de ler o roteiro, Todd veio e falou comigo sobre o que ele queria desse personagem e desse filme. E ele me mostrou alguns vídeos e ele descreveu a risada como algo quase dolorosa. Então, eu acho que há uma parte no Coringa que tenta aparecer, certo? Eu achei que essa foi uma maneira muito interessante de olhar para essa risada. Porque eu acho que todos nós presumimos como é a risada do Coringa, e pareceu ser um novo jeito de ver ela. Foi muito excitante, mas honestamente eu não achei que conseguiria fazer. E eu meio que pratiquei sozinho, mas eu pedi ao Todd que viesse para uma audição da minha risada. Porque eu senti que deveria ser capaz de fazer isso em um lugar e na frente de outras pessoas. Foi muito desconfortável, porque levei um tempão para conseguir. Eu não queria fingir, eu queria achar isso. E você disse, por favor, não faça isso. Foi muito desconfortável, foi muito desconfortável. Você sabe que o papel já é seu, né? Mas ele realmente achou, foi um processo. Eu acho, para ele achar, sem querer, respondeu ela, mas achar essa risada e o tipo de modulação, e você sabe, no filme dá 3 ou 4 risadas diferentes. Tem a risada da aflição, a risada quando ele tenta ser um dos caras ou da multidão. E para mim, tem a risada do final, que é a da alegria autêntica. Então, há esses tipos de modulações, da qual nós conversamos muito também.
Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Para! Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. O que é? If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find life is worthwhile. If you Qual é a graça? Esquisito! Gotham se perdeu. Que covarde poderia fazer uma coisa tão cruel, se escondendo atrás de uma máscara? Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. you just